Oi. Eu gostaria de começar minha história já pedindo desculpas por tudo que aconteceu nela. E de pedir desculpas à sociedade de modo geral. Sou uma dessas garotas que fazem coisas das quais não podem se orgulhar. E se eu realmente não estivesse precisando de ajuda, jamais contaria essa história tão abertamente assim. Preciso muito da sua ajuda, ou pelo menos dos seus conselhos, e estou torcendo para que você deixe sua opinião nos comentários abaixo. Pois agora sinto como se estivesse andando por uma ponte estreita e bamba sobre um abismo, e qualquer passo em falso pode ser o último. Estou namorando com o pai da minha melhor amiga. Ela não sabe disso, mas acho que é a mãe dela sim, e estou com medo. Meu nome é Sheila e tenho 20 anos. Sou universitária e estou planejando ser jornalista. Pelo menos é isso que eu estou tentando fazer, caso minha vida não se transforme em um inferno. E tenho uma melhor amiga. O nome dela é Rika, estuda comigo e dividimos um quarto no campus. Foi exatamente nele que minha história começou, e é lá que vai terminar. Mas vamos começar pelo começo. Era um dia de semana como outro qualquer. A Rika estava assistindo a um tutorial sobre alongamento de cílios no YouTube e eu estava com a cara enfiada nos livros, estudando para a prova. Aí, minha mãe ligou. Foi estranho, pois já era tarde da noite, então atendi o celular com o coração na mão, esperando uma notícia ruim. E não deu outra. Minha mãe tinha mesmo uma coisa terrível para me contar. Ela havia sido demitida e aquilo era um verdadeiro desastre. Veja bem, eu tenho muita vergonha de dizer isso, mas nasci em uma família pobre, em uma cidadezinha de Montana, nos Estados Unidos. Fui criada por uma mãe solteira e tenho outros 2 irmãos mais novos. E com isso, minha mãe e os meninos estavam sofrendo com uma pobreza ainda pior do que aquela na qual cresci. Pensando no meu futuro, ela economizou cada centavo para pagar o próximo semestre da minha faculdade. Vou para casa só 2 vezes por ano, então não dá para saber direito o que acontece por lá, mas parece que eles chegam a ficar sem comer só por minha causa. E tudo isso só para que eu possa ter uma boa educação e possamos sair daquela pobreza. Mas por favor, não me entenda mal. Faço de tudo para merecer os esforços que a minha família deposita no meu futuro. Passo o dia inteiro estudando e só paro para comer e dormir. Assisto ao máximo de aulas a cada semestre, planejando cronogramas complicados para mim mesma. Isso é muito importante para mim. Então, minha mãe já sabia quais perguntas eu faria e me assegurou de que já tinha pedido uma assistência social e encontraria outro emprego rapidinho. A mamãe prometeu que eu não teria nada com o que me preocupar. Mas claro, eu não podia contar com isso. Mas eu não tinha ideia do que fazer. Já havia muito tempo que eu levava uma vida regrada, sem comprar nada, mas precisava de dinheiro para os estudos. Meus projetos da universidade tinham que ser entregues na data certa e tinham que ser muito bons para me render boas notas. Então, eu precisava ter um estilo de vida ativo, acompanhar todas as notícias de cultura e política, ir a exibições e conferências e viajar do campus para cidades vizinhas. E era preciso dinheiro para fazer tudo isso, e tempo também. O dia só tem 24 horas, e com aquela vida eu não podia sequer cogitar arranjar um emprego de meio período. E também precisava dormir. Até escrevi artigos para todos os tipos de sites duvidosos, mas eles não pagavam bem, então eu continuava tão pobre quanto um rato de igreja. Um mês havia se passado e eu já estava sem esperanças de uma vida melhor quando uma coisa aconteceu. Minha amiga Rika me convidou para jantar em um restaurante. Claro, ela já sabia da minha situação, então disse na hora que era tudo por conta dela. Ela só precisava desesperadamente da minha companhia. Naquele dia, o pai dela, o Sr. Neil, chegaria à cidade. Ele tinha brigado de novo com a esposa, a mãe da Rika, e precisava de um apoio moral. O fato é que a minha amiga precisava de uma oportunidade para ir embora logo após o jantar, mas sem deixar o pai sozinho. É que ela já tinha combinado de sair com um cara de quem parecia gostar, mas não podia contar para o pai. Segundo ela, o clima na família estava tóxico. Os pais estavam passando por uma profunda crise no relacionamento e já dormiam em quartos separados havia alguns anos. Bem, para mim, que estava enfrentando uma crise de pobreza, tais problemas familiares pareciam ridículos e até exagerados. Mas não podia deixar a Rika na mão quando ela mais precisava de mim. O Sr. Neil chegou ao campus muito antes do planejado. Então a Rika olhou para mim com cara de culpa, deu de ombros e disse que teríamos que entreter seu velho quase o dia inteiro. Aquilo me deixou chateada pra caramba, mas não por muito tempo. Assim que ela me apresentou o pai e tivemos uma pequena conversa, percebi que ele não era nada do que eu havia imaginado.
A filha dele tinha dito que ele era um cara snob, mas o Sr. Neil falou com a Rika e comigo sem nenhum ar de superioridade. Conhecia muito sobre músicas e filmes modernos e, de modo geral, parecia que conseguia conversar sobre qualquer assunto. A Rika tentou fingir que estava tudo bem, mas no fim do dia, num restaurante, ela parecia muito entediada e louca para ir ao encontro do namorado. Eu, pelo contrário, estava me divertindo à beça e pela primeira vez em um mês consegui relaxar um pouco. Pouco depois, a Rika nos presenteou com seu teatrinho, no qual ela recebia uma mensagem urgente do seu professor no smartphone e tinha que voltar urgentemente para o campus e correr para o laboratório. Quando a Rika saiu, o Sr. Neil só me perguntou de supetão: namorado? Me senti uma boba por ele ter descoberto o plano da filha com tanta facilidade e só balancei a cabeça. Aí o Sr. Neil suspirou e disse que não a culpava. Se alguém o estivesse esperando naquele momento, ele também ficaria louco para ir embora. Depois, nós dois conversamos até terminarmos nossas refeições. Ele me falou sobre seu casamento infeliz e destrutivo, e falei sobre meus perrengues financeiros. Não sei porquê, mas aquelas revelações mútuas acabaram nos aproximando. Após o jantar, o Sr. Neil e eu demos uma volta em um parque próximo do restaurante e ficamos lá até tarde. Aos poucos, comecei a perceber que o pai da Rika estava meio que dando em cima de mim. Em tom de brincadeira, eu lhe disse isso. E aí, ele perguntou se aquilo era estranho para mim. Respondi rapidamente que não, que estava tudo bem. E era verdade. Embora naquele momento eu não visse o Sr. Neil como um homem tão velho, devia ter pouco mais de 40, estava em boa forma e os cabelos grisalhos de suas têmporas e na barba só o faziam ficar mais charmoso. Mas aí, o pai da Rika tomou a iniciativa. Ele me puxou para perto dele e sussurrou no meu ouvido algo que parecia uma proposta. Se eu passasse algumas noites ao lado dele de vez em quando, ele ficaria tão grato que me ajudaria a resolver minhas dificuldades financeiras. Depois daquilo, o pai da Rika me soltou e disse que não queria me pressionar, então me daria um tempo para pensar antes de responder. Quando voltei para o quarto, não consegui dormir. Vou direto ao ponto. A ideia de transformar o pai da minha amiga no meu sugar daddy era tentadora. Bem, por que não? O Sr. Neil gostava de mim e eu gostava dele. Eu precisava muito de dinheiro e ele da atenção de uma garota jovem e bonita que poderia ajudá-lo a esquecer a indiferença e a frieza da sua esposa. Para mim, todos sairiam ganhando. Então, eu e o Sr. Neil começamos a namorar. Ele me visitava várias vezes por semana. Claro, eu não disse nada para a Rika, e ela estava tão entretida com o novo namorado que nem notava que noite sim, noite não, eu sumia do campus. Ela é minha melhor amiga, mas ainda não sei como reagiria quando soubesse do meu relacionamento com o pai dela. Afinal, ele estava traindo a mãe dela comigo. Embora, segundo o Sr. Neil, tudo na vida dele só havia melhorado depois de me conhecer. Alguns meses se passaram e o pai da minha amiga mudou drasticamente. Ele ficou mais alegre, como se alguma coisa tivesse parado de comê-lo por dentro. Ele disse que estava aprendendo a ser mais tolerante com a sua esposa, e graças a mim. E que pensava que isso estava acontecendo porque tinha dado mais tempo para a esposa. E então a tensão entre eles começou a diminuir e os pensamentos de divórcio também. Mas acho que o Sr. Neil estava enganado. Resolvi compartilhar essa história depois que a mulher dele fez uma visita repentina ao nosso campus. Ela entrou no quarto que eu e a Rika dividíamos. Se foi algo inesperado até para minha amiga, que encontrou a mãe na faculdade e a guiou para o nosso quarto, imagine para mim. Para falar a verdade, eu estava morrendo de medo. Desde que havíamos nos mudado para a faculdade, nunca vi a mãe dela visitá-la. Antes da mãe da minha amiga vir ao campus, eu nem pensava sobre ela e nem tentava imaginar a aparência dela. Sei lá, isso deve acontecer com todas as amantes, né? Na verdade, ela era uma snob e aparentava ser mais velha que o marido, ou talvez não estivesse em um bom dia. A Sra. Neil explicou sua visita dizendo que simplesmente queria ver como sua garotinha estava e que também queria conhecer a melhor amiga dela, de quem a filha tanto falava. Não sei o que a Rika disse a meu respeito, mas naquele dia a mãe dela não tirou os olhos de mim e parecia estar me avaliando. Além disso, era muito intrometida, pois tinha acabado de me conhecer e já foi perguntando se eu tinha namorado. Acho que ela já sabe de tudo. Até agora, este é o fim da minha história e não sei o que vou fazer. Será que devo terminar tudo com o Sr. Neil? Mas preciso de dinheiro para pagar a faculdade. E se eu contasse tudo para a Rika? Ou é melhor deixar tudo como está? Eu tô perdida.
Por favor, preciso dos seus conselhos. Não me ignore. Escreva nos comentários o que você acha que devo fazer.